Você entendeu aí? Agora, considere o seguinte, vamos ver se você entendeu mesmo. Vamos lá. Vou fazer exercício aqui, ó. Diga. Intervalo aí você aberto do 0 até o 4 aberto, e você fechado no 4 até o infinito, mais pegaria fechado no 4. Você pega um intervalo que contém o limite inferior de integração. Tá? Tem que ser, as hipóteses do teorema são: I é contida em R um intervalo, A pertence a I e F é contínua em I. Então você monta a sua função nesses termos. Montando nesses termos, a função é diferencial e vale a fórmula. Agora, observe aqui, ó. Para f de x igual integral de 4 a x6 mais 2x, 4 a x6 mais 2x, do seno de U3 mais U. Repare que eu não sei resolver essa integral para primitiva, porque se eu souber, né, eu não sei resolver assim. Eu não sei nem ainda resolver a integral indefinida, sei. A integral definida, desculpe, sei não. E o objetivo é resolver a integral definida. Mas eu sei que essa função é diferenciável. Olha aqui, ó. Olha aqui. Qual é o domínio da função que eu estou integrando? Os reais. E em R, a função que eu estou integrando é contínua. Então, essa integral existe, qualquer que seja esse limite aqui. Função também definida. Agora, qual é a derivada? Para isso aqui. Quem é a derivada de f em x? O que eu tenho aqui? Composição da função integral, que é uma função desse tipo. Olha aqui, eu estou integrando uma função desse tipo, composta com a função polinomial x6 mais 2x. x6 mais 2x. Isso aqui é uma composição. Tá certo? Tá certo? É uma composição de funções. Então, quem é a derivada? É a função integrando, é a função integral aplicada no limite superior, porque é a derivada, função integral não, é a derivada da função integral aplicada no limite superior. Então isso aqui fica o quê? Seno de quê? De x2 não, x6 mais 2x elevado à terceira, mais o quê? x6 mais 2x. Estou usando a regra da cadeia. É a derivada da função integral aplicada no limite superior, vezes a derivada do limite superior, que é quanto? 6x à quinta mais 2. Derivada é essa. Se você não percebeu, observe o seguinte, ó. Perceba que f de x é quem? É a composição de duas funções. É h de g de x, onde quem é g de x? E quem é h de x? Quem é g de x? Quem é? x6 mais 2x.
E quem é h de x? Integral de 4 a x do seno de U3 mais U. Vou pegar um U. É ou não é? Quem é a composta de H com AG? Quem é H de G de X? Ou seja, quem é H de... quem é H de G de X? É a integral de 4 a G de X. Função. Não é? Então, como é que é a derivada disso? Como é que é a derivada disso? Quem é a derivada da F? É a derivada da H em G. Quem é a derivada da H no número? Quem é? É seno de x3 mais x. Tá? Só que aqui vai ser a derivada da H em G de x. Tá aqui a derivada da H em G de x. Correto? Vezes a derivada da G em relação a x. Eu estou usando o que? A regra da cadeia. Tá certo? Daí, quem é a derivada da F em x? Quem é? É a derivada da H em G de x, que dá isso aqui, vezes a derivada da G em x, que dá isso. Isso é a regra da cadeia. Tá? Entendeu aí? Entendeu? Pronto. Agora vamos ver mais. Tá certo? Entendido? Olha aqui. Tá? Bom. Ó. Para f de x igual a integral de 1 ao seno de x da raiz quadrada de 2 menos o 2, 4 menos o 2, 4 menos o 2, integral em 1. Faz todo sentido essa integral, por quê? Porque quem é o domínio dessa função, ó, quem é o domínio dessa função? Isso aqui tem todo sentido. Quem é o domínio da função que eu estou integrando? Quem é? Hã? Não, quem é a função que eu estou integrando? Quem é o domínio? Hã? Quem é? É o intervalo fechado o quê? Menos 2, 2. Nesse intervalo fechado. Tá? É esse intervalo fechado. É raiz quadrada de 4 menos o 2. Tá? O domínio é o conjunto formado por cada U, tal que 4 menos 2 é maior que ou igual a 0. Onde é que 4 menos o 2 é maior que ou igual a 0? Aqui dentro. E aqui dentro essa função é contínua. Então, primeira parte, nesse intervalo. Aí é o seguinte, por que essa função está bem definida? Porque o 1 está aqui dentro. E dado x real, seno de x também está aqui dentro. Porque o seno de x não supera 1 em módulo. Então essa função está bem definida. Ela está definida para todo x real. Eu posso até botar para f de x igual a seno de x. Qualquer que seja o x real. Tem muito exercício errado no enunciado, porque na hora que os caras aplicam... Eu mesmo, uma vez, eu coloquei o exercício da prova, não percebi atenção, depois eu vi que não fazia sentido, que caía fora E tem livro que tem esse erro, tá? Então você tem que ter cuidado, ó. A função que eu estou integrando, o domínio é esse intervalo fechado, nesse intervalo ela é contínua, portanto, é integrável qualquer que seja o x, porque o 1 está aqui dentro, seno de x também está aqui dentro, então existe essa integral definida, tá? Bem, então quem é a derivada da f em x? Quem é? É a função integrando no limite superior, tá? Porque é a derivada da integral aplicada no limite superior, então fica 4 menos o quadrado do seno em x, vezes a derivada do seno em x, que é o cosseno de x. Isso vale qualquer que seja o x real. Tá?
Entendido? Agora, veja esse exemplo. Tá certo? Para f de x igual a integral de x a 3, integral de x a 3, da raiz quadrada de 1 mais θ2 dθ. Passar qualquer letra, tá? 1 mais θ2 dθ. Dá para aplicar a fórmula? Não, porque a fórmula é a integral, ó. Olha aqui a fórmula. É a integral de a x. A real, constante, a x. Mas não tem importância, porque é só pegar f de x igual a quê? Menos a integral de 3 a x, da raiz quadrada de 1 mais θ2 dθ. E assim, qual é a conclusão? A derivada de f em x é o quê? É a função integrando aplicada no limite superior. Então fica raiz quadrada, fica menos raiz quadrada de 1 mais x2. Tá certo? Como o expoente está dentro da outra, não deriva. Se fosse x ao quadrado ali, ele teria que... Tá, só isso, ó. É só isso aí, ó. Tá certo? Aqui, ó. É a função integrando aplicada no limite superior, tá aqui, vezes a derivada no limite superior. Aqui, é a função integrando no limite superior, vezes a derivada no limite superior. Agora aqui mudou, né? A variável é o limite inferior. Então você troca a posição. Entendido? Nesse caso, qual seria o intervalo? 3,2. Qual o intervalo? Aqui é a reta toda. A função está definida em toda a reta. A raiz quadrada de 1 mais θ2 está definida em toda a reta. E em toda a reta ela é contínua. Então aplica-se o teorema a toda a reta. Tá? Vem. Agora esse caso aqui, ó. Ó. Para f de x igual a integral de raiz cúbica de x a x2 mais 1 de o 3 sobre o 2 mais 1, integral em u. Bem, está bem definida essa função, está bem definido. Eu coloquei um exemplo, está bem definido. Por quê? Porque o domínio dessa função é os reais. E essa função é contínua em R. Portanto, essa integral definida existe qualquer que seja o limite de, quaisquer que sejam os limites de integração. Quaisquer que sejam os limites de integração, essa integral definida existe. Só que o teorema, ó, constante e aqui x. Os dois limites variam. Que esse limite é raiz cúbica de x é x2 mais 1. Como é que eu saio daí? É um arbitrário entre os dois, exatamente. Então, primeira coisa, exatamente isso que você falou. Isso aqui é f de x, é a integral. Quem é a integral da raiz cúbica de x a x2 mais 1? É a integral da raiz cúbica de x. Por exemplo, a0 de u3 sobre u2 mais 1, integral em u, mais o quê? A integral de 0 a x2 mais 1. De quê? De u3 sobre u2 mais 1. Isso aqui vale para todo x. Aí agora você caiu em uma situação que você pode saber derivar. Derivada da soma é a soma das derivadas. Daí você tem a derivada da f em x. Quem é a derivada da f em x? Vamos derivar isso aqui. Aí aqui é menos a função integrando aplicada no limite inferior. Então fica o quê? Raiz cúbica de x a terceira. Dá quanto? Dá x sobre o quê? Raiz cúbica de x, tudo isso ao quadrado. Dá raiz cúbica de
x2. Tá certo? Mais quanto? Mais 1. Tá certo? Vezes a derivada da raiz cúbica de x, que é quanto? 1 sobre 3 de x ao quadrado. Tá bom? Tá bom? Agora, mais, entendido? Ó, o menos, por quê? Porque a troca, né? Você vai trocar, tá o menos, você vai derivar. Então aparece o menos. Então, é a função integrando no limite inferior, menos a função integrando no limite inferior, vezes a derivada no limite inferior. Tá bom? Mais o quê? Agora a derivada dessa. É a função integrando no limite superior. Então fica o quê, hein? x2 mais 1 ao cubo sobre o quê? x2 mais 1 ao quadrado mais 1 vezes quem? 2x. Regra da cadeia. Regra da cadeia. Tá aí. Resolvido, tá? Então, fazendo sentido a integral, você aplica a regra da cadeia quando... Mas esse teorema. Agora vamos ao segundo teorema fundamental do cálculo. Demonstração. Usando o primeiro teorema fundamental do cálculo. É o teorema que relaciona a integral definida com a integral indefinida. Você não veja. Teorema. Teorema, ó. Tá? Sejam A e B reais com A menor do que B e FG funções. Quando eu no caso desse, os intervalos não é os reais, é um quadro de intervalos que eu faço. Quando o quê? Quando eu caio num tipo desse problema, como é que eu tomo? Também você tem que pegar um ponto, tá? Você tá. Hã? Qualquer um que seja o intervalo tá achando, né? O quê? Qualquer um que seja o intervalo, porque eu mesmo que seja separado. Isso aqui só, à luz do teorema, se você tem a integral de f de x, a g de x, de h de x, isso aqui faz sentido se existe, olha, para isso aqui fazer sentido, o f de x e o g de x, para eu poder usar o teorema, o f de x e o g de x precisam pertencer a um intervalo i, dado x, f de x e g de x precisa pertencer ao intervalo i, no qual a h é contínuo. Isso aqui está errado. H de no qual a h é contínuo. Tá certo? Porque se de f de x para g de x eu passar por um ponto onde a função não é contínua, ou um ponto onde não tem derivada, pode haver problema. Pode haver problema. Então, para eu fazer de forma segura, eu tenho que ter isso aqui. Tá? Se eu quero fazer a conta à luz do teorema. Se eu quero que a minha situação caia nas hipóteses do teorema para poder fazer a conta. Agora vamos a esse teorema aqui. Se f é contínua no intervalo fechado AB, se f é contínua no intervalo fechado AB, e a função g é uma primitiva de f em AB, no intervalo fechado AB, então a integral definida de A a B da função f, isso vai ser igual a g de B menos g de A. Ou seja, vai ser g de x de A até B.
Tá? Esse é o segundo teorema, é conhecido como segundo teorema fundamental do cálculo. Segundo teorema fundamental do cálculo. Ele relaciona o quê? A integral definida com a integral indefinida. Porque se eu tenho a primitiva de uma função, tá? No intervalo, aliás, se eu tenho para cada intervalo maximal da função uma primitiva, eu tenho o conjunto integral indefinida dessa função. Certo? Então está aqui a relação entre a integral definida e a integral indefinida. Porque a integral indefinida é via as primitivas, em intervalos maximais no domínio da função. Então está aí, ó, teorema. E a prova disso? Prova. A prova é simples. A prova não é complicada. É usando o primeiro teorema fundamental do cálculo. Usando o primeiro teorema fundamental do cálculo. Vamos apagar aqui, ó.